da tradição africana. A África é considerado o berço das histórias. Lá é muito valorizado. E tem um guardião das histórias, que são os griots. Eles vivem nas aldeias e é muito procurado pelas pessoas nas noites para contar as suas histórias. Os griots são muito mais conhecidos nas regiões onde há pouca leitura e pouca escrita. Por isso ele guarda todas as histórias de reis, do seu povo, na sua memória. E hoje eu vim contar a história de Anansi, o velho sábio. Anansi é um personagem muito conhecido nas histórias africanas. Você vai ver em todos quantos são contos, em tudo quanto é lugar, Anansi vai aparecer. E a história de hoje é Anansi, o velho sábio. E para começar a nossa história, vamos falar as nossas palavrinhas. Abracadabra, alakazam, pé de pato, pé de pano, timini, timiná. Essa história vai começar! Anansi era uma aranha, que mais parecia um velho sábio. Andava por aí. Ela queria muito saber e conhecer as histórias, que naquela época ficavam todas guardadas dentro de um baú de madeira, lá no Deus do céu. Anansi queria muito possuir essas histórias, pois ela queria saber a origem das coisas, os acontecimentos. Várias outras pessoas também queriam, mas ninguém havia conseguido. Anansi então resolveu tecer a sua teia e foi subindo até o Deus do céu. Quando o Deus do céu viu aquela figura entrando pequenininha, deu até uma risada e disse: "O que é aqui?" Anansi respondeu: "Eu quero as suas histórias." O Deus do céu então deu até uma gargalhada. O que leva a crer você, uma criatura pequena dessa, achar que você vai conseguir essas histórias? Tantos outros já passaram por aqui e ninguém conseguiu pagar o preço que eu quero. Anansi então disse: "Qual é esse preço?" Niamey, o Deus do céu, então disse: "Eu quero 4 criaturas. Onini, o piton, o cebo, o leopardo, Meborô, o enxame de abelhas, e Memoate, a fada que ninguém nunca viu." Anansi então cumprimentou educadamente Niamey e desceu, tecendo a sua teia de volta à terra. Quando chegou, contou a Azô, a sua esposa, qual era o seu plano. Ele queria primeiro capturar Onini, o piton. Então, Azô foi falando para ele um plano e disse: "Pegue uma folha bem grande de palmeira e vá até a beira do rio onde vive Onini." Anansi então entendeu tudo. Pegou a folha, colocou nas costas e foi dizendo: "Ela é maior do que ele." Não, ele é maior do que ela." "Não, ela é maior do que ele." "Não, eu acho que ele é maior do que ela." Quando foi chegando próximo onde estava Onini, ela ficou curiosa e disse: "O que é maior do que ele? Do que você está falando, Anansi?" "Estou falando desta folha de palmeira. Azô, minha esposa, disse que ela é maior do que você. Mas eu acho que não. Não, eu acho que você é maior do que ela." Então Onini disse: "Encoste a folha de palmeira ao meu corpo." E ela se esticou todinha. Anansi então pegou um cipó e foi dando laços em volta. Opa, 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 opa. E no final ela disse: "Te peguei, Onini. Vou levar até o Deus do céu em troca de suas histórias." Anansi então teceu a sua teia em volta de Onini e foi subindo, subindo e entregou ao Deus do céu. Quando chegou lá, o Deus do céu não acreditou.
ao ver a Nancy entrando com o inimigo, mas disse: ainda falta muito para conseguir. A Nancy não respondeu. Desceu a sua teia de volta à terra. Agora era a vez de Ocebô, o leopardo de dentes. Então, foi conversar com a Zô, sua esposa, que foi falando para ele, foi falando, e ele entendeu. Ocebô tinha costumes noturnos de caçar à noite. Então, o que a Nancy fez? Cavou um buraco, colocou umas folhas em cima e foi para casa. No outro dia, acordou bem cedinho. E lá estava Ocebô. Ele disse: olha, o que está fazendo aí? Caindo na armadilha? Estenda sua pata, que vou te ajudar. Ocebô, então, esticou as patas. A Nancy deu um tapa na sua cabeça e ela desmaiou. Mais uma vez, a Nancy pegou o seu cipó e opa, envolveu Ocebô e foi tecendo a sua teia em volta dele. E foi subindo, subindo, e entregou ao Deus do céu. Deus do céu ainda disse: ainda falta muito para conseguir as suas histórias. A Nancy virou as costas e desceu, descendo a sua teia de volta para a terra. Agora era a vez de Meborô, um enxame de abelhas que poluem e picam. Eles sabiam que elas não gostavam muito de chuva, que podia estragar as suas asas. E conversando com a Zô, bolou um plano. Pegou uma cuia, colocou água dentro, pegou um galho de bananeira bem grande e colocou na cabeça. E foi andando, andando até chegar a um determinado local onde lá estava o enxame de abelhas. Quando ele chegou bem próximo, colocou a folha de bananeira na cabeça, respingou um pouco de água no enxame e o resto jogou em sua cabeça e no seu corpo, de forma que ele ficou todo molhado. E ele gritou: tá chovendo, tá chovendo! As abelhas então foram saindo e ele disse: entrem na minha cuia, vou proteger vocês. Então, todas as abelhas entraram, ele tapou, envolveu com sua teia e foi descendo até chegar ao Deus do céu. Quando o Deus do céu viu a Nancy chegando com a terceira criatura, mal conseguiu acreditar, mas disse: ainda falta. A Nancy sabia muito bem o que faltava. Era Memoate, a fadinha que ninguém nunca via. E ele então foi tecendo sua teia de volta à terra e foi conversar com a Zô, que deu todas as coordenadas. A Nancy sabia que elas gostavam muito de comer inhame. Então, ele fez um boneco de madeira e passou um melado em volta deles. Colocou embaixo de uma árvore onde ele sabia que as fadinhas ficavam por lá. Pegou um pratinho de cobre e colocou um punhado de purê de inhame. E lá ficou. E ele passou a sua cordinha no pescoço do boneco de maneira que ele conseguisse movimentá-lo de longe. Não demorou muito e chegou às fadinhas. Quando elas viram o purê de inhame, chega a boca ficou cheio de água. E elas, educadas, perguntaram ao bonequinho: podemos comer um pouco de seu inhame? E a Nancy, por detrás, mexeu o bonequinho de maneira que ele balançasse a cabeça, dizendo que sim. Elas então comeram e agradeceram: obrigada. O bonequinho ficou calado. E elas um olharam para o outro e disseram: estamos agradecendo. E ele não respondeu. Que mal educado, acho que você deveria dar um tapa nele. Então a fadinha deu um tapa no rosto do bonequinho e ficou com a mão grudada. Me solte, gritava ela. Eu vou te dar outro tapa. E foi o que ela fez. Deu outro tapa e ficou com as duas mãos grudadas. E ela gritava: me solte, me solte, me solte. E ela fez isso com um pé, depois com o outro e por último com a barriga. E a fadinha ficou grudadinha no bonequinho.
A Nancy então pegou o cipó que já estava, envolveu a bonequinha e disse: vou levar você, fadinha, para o Deus do céu, em troca de suas histórias. Então foi tecendo a sua teia até chegar ao Deus do céu e entregou a última criatura. Quando Niamey viu a Nancy chegando com a última criatura, mal conseguiu acreditar. Nenhuma outra havia conseguido pagar por este preço. Mas, vendo que ela havia conseguido, fez uma reunião, pegou o seu baú de histórias e disse: a partir de hoje, as histórias do Deus do céu pertencem a Nancy e irão chamar de Contos da Nancy. A Nancy então agradeceu, teceu a sua teia e desceu com o seu baú de histórias. Quando chegou à terra, abriu e tratou de ler todas aquelas histórias e guardando na cabeça. E saiu por aí, tecendo a sua teia, junto com a Zo, a sua esposa. E foi contando as histórias. E foi assim que as histórias se espalharam pelo mundo. E essa é mais uma história que entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Tchau!